Nós estamos nessa manhã preparados para adorar o Senhor, que essa canção ela vem nos lembrar disso, que em todo momento, em tudo que passamos, nós estamos aqui pelo Senhor e para Ele. Estamos aqui para adorá-lo. Deus do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente único, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Vieste à terra que criaste, por amor, pobres e felizes. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Obrigado, Gleice. Deus continue abençoando sua vida. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, Salmo de número 19. Com a leitura, com essa canção e a leitura do Salmo, nós damos início à nossa escola bíblica dominical. Salmo de número 19. Salmo de número 19, a excelência da criação e da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles
se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso. E nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar, que a gente possa, nesse momento que temos passado, continuar acreditando, confiando nas promessas de Deus. Vamos orar com o irmão Newton, colocando diante do Senhor essa manhã, essa escola bíblica dominical. Amém. Pai, nós te damos graças e bendizemos o teu santo nome nesta manhã. Colocamos-nos diante da tua presença, Senhor. Eu apresento diante de ti nesta manhã cada vida, Senhor. Cada um dos irmãos que está participando, ó Deus, desta aula, Pai querido, desta palavra, desta mensagem. Meu Deus, coloco diante da tua presença também aqueles, meu Deus, que por um motivo ou outro não estão participando, às vezes pelas condições, às vezes, ó Deus, pelo momento que nós estamos passando. Meu Deus, nós nos colocamos diante de ti e te pedimos, ó Deus, nos ajude, ó Pai. Nos ajude a passar esse momento tão difícil em nossas vidas. Momento, Senhor, que nós ainda não podemos visualizar, Pai, o que será daqui para frente, dentro de poucos dias, Senhor, a nossa economia, Pai, os nossos trabalhos, as nossas rendas. Mas nós cremos que o Senhor, ó Pai, está no controle de todas as coisas. Amém, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, Senhor, diante da tua presença. Nos perdoa, Senhor, as nossas falhas, aquilo em que nós temos errado, falhado, e nos ajude, Senhor, dia após dia, a caminharmos na tua presença. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa, direciona, Senhor, esta manhã na tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Nilton. Vou passar a bola aqui, então, para o nosso professor. Rodrigo, você está com a palavra aí. Amém. Amém, irmãos. Graças e paz a todos. Espero que todos estejam bem. Vocês estão me ouvindo bem aí? Quem puder dar um joinha aí para nós. Beleza? Amém. Semana passada, o pastor Delano assumiu aí a EBD, né? E foi uma bênção a aula. Quem não viu, perdeu. Mesmo com a internet ruim lá onde eu estava, eu pude fazer algumas anotações e a gente percebe que o Espírito Santo ele tá conosco, ele está neste lugar, porque eu até comentei com ele, eu fiz uma apresentação para mandar para ele poder utilizar e ele não viu a apresentação e tudo que ele colocou no slide estava na apresentação
né, que eu havia feito. Então a gente vê assim uma sinergia e percebe que isso é obra de Deus, né? Para alguns pode parecer que é uma coincidência, né? Mas eu acredito que realmente Deus está aqui conosco, nos ajudando nesse momento e no estudo desse livro, Conversão. Irmãos, esse livro, ele traz muitos questionamentos em relação à questão da conversão. Daquele dia que você, então, publicamente decidiu ali seguir ao Senhor, a partir do dia que você quis mudar a sua vida e falar, não, eu quero viver agora uma vida para Jesus. Então, esse livro, ele traz muito questionamento em relação a como você se converteu e como a igreja hoje, ela tem feito, acompanhado esse processo de conversão do seu povo. Porque a qualidade, se eu pudesse dizer assim, da comunidade cristã hoje, muitas vezes ela vem a ser uma qualidade ruim de crentes, quando eu digo qualidade em termos de conhecimento da palavra, de vida cristã, porque a igreja, de uma maneira geral, ela às vezes é omissa. Então ela aceita qualquer pessoa visando tendo a visão quantitativa, né? Ou seja, eu quero muitas pessoas dentro da igreja. Então esse livro ele traz muito questionamento em relação a isso. Vocês podem observar que algumas aulas até são mais polêmicas. E essa aula de hoje ela vai trazer também muito questionamento em relação à conversão e como que a gente faz para garantir realmente essa conversão, para validar essa conversão, para dizer que realmente você está agindo de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então eu gostaria de iniciar então a aula propriamente dita sobre esse assunto, né? Que vai tratar muito essa questão aí da sua conversão. Como que a igreja ela vai identificar, né, como que a igreja vai poder testificar realmente essa questão da conversão. Então, vou colocar aqui a apresentação para vocês, vou compartilhar aqui minha tela. Então, o título desse capítulo, que é o penúltimo capítulo do livro aí, nós estamos agora no capítulo 7, né? Teremos mais um capítulo e depois nós, então, finalizaremos aí a aula do livro, né? E já vai partir, então, para outro livro, que é o livro Disciplina, né? Que é um livro bem pesado também, para a gente poder trabalhar e poder evoluir um pouco mais. Então, o capítulo 7, ele se intitula Avalie antes de assegurar. Né? Então, no mundo corporativo, né, por exemplo, a gente sempre busca maneiras de validar aquilo que a gente faz. Né? Por exemplo, um médico, para ele ser um médico, ele além da faculdade, ele precisa fazer uma prova, né, no Conselho de Medicina, o advogado também. Então, ali, através daquela carteirinha do conselho, ele então está validado, está apto a desenvolver aquela função que ele possui, não é assim? Então, um advogado, ele não pode prestar um serviço sem que ele tenha a carteirinha da OAB. E nós, muitas vezes, também buscamos uma maneira de garantir, né, a nossa conversão, de garantir a nossa vida agora, como alguns chamam, né, de vida cristã, mas vida é vida, e a nossa caminhada com Deus ali. Então, muitas vezes a gente quer evidenciar isso e não sabe como fazer. Né? Então, é como se você olhasse ali para trás e quisesse buscar uma fotografia daquele dia. Né? Eu não tenho uma foto do dia que eu me batizei, não tenho uma foto do dia que eu me converti, mas eu me lembro muito bem do sentimento que houve dentro de mim, daquilo que o Espírito Santo fez no meu coração. Então, a gente vai partir então desse princípio. Então, às vezes, na nossa caminhada cristã, fica difícil provar esse questionamento, né, que vira e mexe está presente na nossa mente, no nosso coração,
E a gente faz algumas perguntas como, será que eu realmente sou amado? Será que eu sou relevante realmente para a obra de Deus? Eu sou necessário? Será que eu realmente creio? Então, o destino nosso eterno com Deus, ele depende da resposta dessa última pergunta. Será que eu creio? Então, onde eu vou encontrar uma prova para isso? Onde que eu vou testificar que realmente eu aceitei Jesus, eu estou agora partindo a viver com Deus e representando o reino de Deus? Então, irmãos, esses são questionamentos que muitas vezes surgem na nossa cabeça e às vezes a gente muda de ideia com relação à nossa conversão. Às vezes por causa de um sofrimento, às vezes por causa de uma situação específica, né? Às vezes você começa demais a olhar para a vida do seu irmão do lado, para aquele colega de trabalho que não é cristão. Então aí você começa a pensar, caramba, mas eu sou filho de Deus, né? Eu sirvo ao Senhor, né? E essa pessoa que tem uma vida leviana, ela parece ser mais abençoada do que eu. Então, às vezes você coloca essa sua conversão em xeque. Então eu quero fazer aqui uma lembrança lá do capítulo 3, quando nós tratamos especificamente sobre conversão, né? Nós tratamos alguns assuntos relacionados a isso, e o título desse capítulo, que foi o maior que nós estudamos até agora, ele fala sobre discípulos e não decisões. Então, o discipulado, ele na verdade, só para relembrar os irmãos, ele vem trazer uma maneira de viver, e não simplesmente uma decisão. Então, a partir do momento que você se torna discípulo de Jesus, então você teria que sentir, né, a vontade de ser como Jesus, de viver como Jesus, né, de falar como Jesus, de orar como Jesus, né, enfim, ter uma vida que reflete o próprio Cristo. Então, isso é conversão. Isso é, de fato, se tornar um discípulo, né? Então, nós falamos também que o apóstolo Paulo, ele usa muito o exemplo da igreja de Tessalonicense. A gente vai voltar hoje em alguns textos aqui para poder recordar e a gente poder, então, discutir sobre essa questão. Então, aqui a pergunta, será que eu creio? É razoável para todos que afirmam ser cristãos. Todos os dias a gente faz coisas que colocam em xeque a nossa conversão, né? Por exemplo, a gente cede a pecados, né? Às vezes você tem aí um pecado de estimação e gosta às vezes de se extraviar, né? A gente age como se Deus estivesse irado conosco, então fala, não, já que Deus me odeia, então eu não quero mais, eu vou viver uma vida porque eu preciso ser feliz, né? Então a partir desse dia eu renego a minha fé, ou a gente também começa, então, a fazer as coisas com orgulho, né? Fazemos o bem ao próximo com orgulho, imaginando que isso melhora a nossa condição perante Deus. Então, a gente acha que está ajudando a Deus, né? Sendo bons, né? Samaritanos ali, ajudando ao Senhor, ajudando o irmão, e muitas vezes a gente se vangloria disso, né? Mas, recebemos a verdadeira garantia da nossa conversão quando nós olhamos para Cristo, tá bom? Quando nós olhamos para Jesus e não para os sinais da graça em nossa vida. O pastor Everton já deu um estudo recentemente aí sobre evangelização, e ele falou um pouco sobre essa questão da graça, que existe a graça que é comum a todos e aquela graça que é específica. Então eu queria ler esse texto aqui com vocês, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Se você puder abrir aí na sua Bíblia, eu deixei aqui no jeito aqui. E olha só o que Paulo fala. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados? Então, olha só aqui o questionamento que o apóstolo Paulo ele traz, né? Então, quando você examina
a você mesmo, examina a sua fé, examina a conversão, você tem que se provar e encontrar Cristo dentro de você. É isso que o texto está falando. Então, aqui não está dizendo o que o Rodrigo tem feito ou o que ele tem deixado de fazer. Aqui o texto está dizendo aquilo que eu tenho feito, a motivação é Cristo, aquilo reflete a Cristo, aquilo realmente, as pessoas quando olham aquelas atitudes, elas se lembram de Jesus Cristo de alguma maneira. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado quanto a isso e buscar, então, essas garantias, né, que nos provam que realmente somos discípulos de Jesus, que somos convertidos. Antes de passar para essa segunda parte, eu queria saber dos irmãos aí se teve alguma dúvida até aí. A gente pode abrir aqui rapidinho para perguntas. O capítulo é pequeno, mas dá para a gente discutir. Até aí tá tranquilo? Beleza? Kézia já deu um joinha ali. Amém, pastor Everton. Amém, irmãos. Então vamos lá. Vamos continuar aqui então. Eu espero que seja de maneira esclarecedora aqui então. Vamos voltar aqui então à aula. É algo que eu disse. Então essa pergunta aqui, ela está falando sobre o dia que você fez a sua procissão de fé, né? Porque teve um dia que você teve que orar, que você teve que reconhecer o seu capítulo, você teve que reconhecer o seu pecado, né? E então fez aquela oração, muitas vezes com a ajuda de alguém, né? Então hoje em dia a gente busca evidências que garantam a fé de um cristão com a seguinte pergunta: às vezes você encontra com alguém, esse alguém se diz cristão, e aí de alguma maneira a igreja ou a gente ali tenta testificar isso, né? Como é que foi a sua conversão? Você orou, você confessou seus pecados, né? Como é que foi aí que você fez um discipulado? Como que você chegou então ao dia D, né, a decisão que você tomou, né? Então, não é difícil identificar o motivo aparente bíblico para encontrar garantias em algo que dissemos, né? Então, aqui a gente pode perceber isso lá no livro de Romanos, versículo 9 aí do capítulo 10. Esse capítulo aí, em Romanos, trata muito sobre essa questão e ele diz o seguinte: saber se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, acho que todos nós aqui já lemos, e aqui a gente percebe, então, que existem duas etapas, né? O apóstolo Paulo, ele fala que a gente fala com a nossa boca, mas antes a gente crê com o nosso coração. Então não adianta a gente querer forçar algo que não é genuíno, algo que não foi gerado interiormente. Então eu vejo muitas situações em que a igreja ela tenta obrigar, né, a pessoa, fazer ali um apelo para que essa pessoa ela tome a decisão, e a gente não pode fazer com que isso ocorra de maneira precipitada, porque pode gerar um sério transtorno na vida dessa pessoa, no sentido de frustrá-la referente à fé. Então, a fé não fundamentada, ela pode afastar essa pessoa de Deus, ao invés de realmente fazer com que ela faça parte do povo de Deus. E sobre essa questão da fé, é algo que já foi discutido no capítulo 4 também, onde nós fizemos ali um link entre a fé e a graça, não sei se os irmãos estavam, e a fé ela é o caminho que nos leva até a graça de Deus. Não sei se os irmãos se lembram, a gente usou aí o exemplo, né? Então, eu comparei com um carro aí com um vidro sujo, né? Então, se o seu veículo lá ele está com o vidro embaçado, o vidro sujo, e você não consegue ver, você não vai chegar até a graça, né? Então, é preciso que esse para-brisa da nossa fé esteja límpido, nós possamos enxergar para onde nós estamos indo, né? Então, eu quero olhar aqui novamente para o texto de Tessalonicenses, no primeiro capítulo, no versículo 7. Nós também vamos ler o versículo 8 até o 10, para que a gente possa, então,
entender e contextualizar um pouco mais essa questão. Vamos voltar aqui então no livro de Tessalonicenses. Olha só que bacana o que o apóstolo fala aqui no versículo 7. Então, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia, porque vos soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertedes a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então a gente percebe aqui que a igreja de Tessalonicenses, ela teve uma mudança profunda na conduta daquela igreja. Então, era como se Paulo ele nunca tivesse saído dali. Então, acho que é o sonho de todo pastor, quando a comunidade ela entende que ela precisa seguir o exemplo de Cristo. Então, mesmo ele não estando, né, ele não estando ali presente, aquela igreja ela permanece na fé, ela permanece desenvolvendo a salvação, pregando o evangelho e crescendo em graça. Então, Paulo, ele não aponta para o que eles estão fazendo, né? Mas a confiança viva que eles demonstram no Evangelho. A gente percebe no livro de Atos e nas cartas de Paulo que as igrejas elas viviam na iminência da volta de Jesus muito mais do que nós. Então, se a gente fosse fazer uma comparação, é claro, Jesus está mais perto de voltar agora do que há 2000 anos atrás, aí, quando há mais ou menos 2000 anos atrás, após a morte e a assunção do Senhor aos céus. Então, nós deveríamos estar vivendo num ritmo muito mais frenético em relação à urgência do Evangelho do que a igreja de Tessalonicenses. E a gente percebe, olhando para os dias de hoje, que, na verdade, isso aí é o contrário, né? A gente percebe que a igreja ela parece que vive como se Cristo jamais fosse voltar. Ela vive como se Jesus às vezes nem existisse. Então ela busca o próprio crescimento de maneira orgânica, de maneira às vezes antibíblica, né? E contrariando o evangelho. Então, sobre a fé, eu queria apontar aqui então 3 aspectos da fé que Paulo ele descreve na carta de Tessalonicenses. Os irmãos podem ler esse livro, que é um livro pequeno e muito importante para o aprendizado dessa matéria. Então, a primeira coisa aqui que ele fala é que há conhecimento. Então, a gente percebe que a igreja de Tessalônica, ela absorveu de uma maneira muito proveitosa tudo que Paulo explicou, tudo que Paulo pregou. Então, é como se eles tivessem ali tomado nota de tudo que Paulo falou e constantemente eles recorriam a essas anotações. Então, eu acho que para qualquer professor não tem nada mais gratificante do que você chegar numa aula e perceber que o aluno está ali com o caderno na mão, tomando nota, né, prestando atenção na aula, porque isso mostra para nós que eles realmente querem aprender, né? Então, eu sempre me achei muito burro, né? Então, eu sempre gosto de anotar, sempre gosto de tomar nota, porque eu não confio muito na minha memória, porque a memória, ela é algo que, às vezes, não grava muito bem, né? Então, você anotar, pelo menos para mim, quando eu escrevo, a minha capacidade de memorização, ela acaba sendo ampliada. Eu me lembro melhor daquilo que foi exposto, né? Então, por isso que quando eu vou à igreja, ou quando eu estou ali na escola bíblica, eu gosto de tomar nota. É mais evidente, né, também a nossa vontade de aprender. Essa é a percepção que um professor tem quando um aluno está ali anotando, né? Quando o aluno está ali tomando nota, tá?
A segunda coisa que dá fé autêntica, continuando aqui nessa parte, sobre o conhecimento, não é possível crer em algo que não se conhece. Então, como que você fala de Cristo e crê em Cristo se você não conhece a Cristo? Então, não tem como você falar que crê em algo, que tem fé em algo que você não conhece. Então, é simples assim. Então, aquele que busca o conhecimento de Deus, automaticamente ele vai ter uma fé fundamentada no conhecimento. Então, aí é o X da questão. É aonde nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor, né, e basear a nossa fé nesse conhecimento. Mas em que sentido que eu estou querendo falar isso? Por exemplo, às vezes você pode escutar uma doutrina que não é bíblica, uma doutrina estranha à Bíblia. Então, aí o que você vai fazer? Você lembra lá do exemplo dos bereanos? Você vai voltar lá na palavra de Deus e vai falar, peraí, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Então, a sua fé, ela está fundamentada não no que você acha que é certo, mas no que a Bíblia diz que é. Então, aí é a grande questão. Então, o cristão, que ele fundamenta sua fé no conhecimento da Bíblia, ele não é levado por qualquer doutrina estranha. Ele fica sempre firme em Cristo Jesus. Tá? Outro ponto aqui importante para a gente trabalhar também é essa questão aqui em que a fé ela tem a anuência. Ela tem anuência. Então, a gente pode perceber aqui, não basta só conhecer, né, a asserção de que Jesus viveu, ele veio a esse mundo, nos ensinou, né, criou ali os seus discípulos, né, ele foi substituto em nossa morte, mas é preciso a gente concordar com ela. Tá? Então, aqui, você não acredita em Jesus só no contexto histórico, de que ele realmente existiu, de que ele realmente pisou nessa terra, mas é preciso que você concorde com tudo que ele fez, que você creia em tudo que ele fez, né? Porque ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Então, a partir do momento em que nós entendemos essa questão, nós passamos, então, né, a crer em Cristo, né, e concordar com tudo que ele fez, né? Então, não basta só conhecer, né? É preciso realmente a gente concordar com tudo que Jesus fez. E por último, sobre a fé, o terceiro aspecto é que há uma confiança pessoal. Então, o autor ele cita esse exemplo que eu fiz questão aqui de destacar, muito interessante, sobre a fabricação, por exemplo, de um móvel, de uma cadeira. Então, não basta saber que as cadeiras são para sentar-se de fato, né? Mas ter fé significa sentar-se e confiar seu peso àquela cadeira. Então ela pode quebrar, né? Então ter fé é isso, é você colocar a sua vida nas mãos de Deus e confiar que ele vai sustentar a sua vida. Que a partir daquele momento, Deus está tomando a rédea das suas vidas, é Ele quem vai priorizar todas as decisões que você vai tomar e é Ele quem vai nortear a sua vida cristã, né? Então, irmãos, percebam que existe aqui um ponto onde a Bíblia deixa bem claro. A gente sabe que os demônios, eles conhecem a verdade e eles sabem a respeito de Jesus, porque a gente já viu vários textos na Bíblia, nós já lemos na escola bíblica e nas pregações aí nos domingos, que os demônios temem, né? Eles tremem na presença de Deus, mas, no entanto, o que difere é que eles não confiam em Jesus, né? Os demônios, eles não são norteados pela vontade de Deus. Então, vamos lá no texto de Tiago aqui, só para a gente poder ter mais um texto aqui para poder falar. Tiago 17, Tiago 2, versículo 17 até o 19. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé
e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, e fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então, olha só aqui que coisa mais importante da gente poder parar e pensar. Talvez alguns de nós tenham o mesmo sentimento que os próprios demônios, né? A gente às vezes conhece a Jesus Cristo, né? Mas a gente não confia em Jesus, né? Ou confia até certo ponto, né? Eu já disse isso aqui em outras aulas, né? Às vezes você está sendo ali confrontado com o Espírito Santo, está sendo transformado por Deus, mas aí chega um momento que você fala, não, Deus, aqui eu não quero que você mexa, aqui eu quero permanecer como eu estou. Então, a grande diferença entre nós e os próprios demônios é que nós confiamos em Jesus Cristo, ou pelo menos deveríamos confiar, né? Então, a gente tem que confessar a Jesus Cristo, né? E a garantia disso se encontra naquilo que os outros veem em você. Então, a outra maneira da gente poder testificar a nossa fé é justamente a vida em comunidade. Porque, irmãos, às vezes você duvida que Deus ele realmente habita no seu coração. Às vezes você duvida que Deus ele está fazendo a obra na sua vida, mas as outras pessoas que estão ali no seu lado, elas podem testificar que isso é verdadeiro, né? Pelas obras. Porque Deus ele na verdade não precisa das nossas obras, mas isso é uma demonstração de frutos espirituais, de que nós entendemos o chamado de Jesus, entendemos o chamado de Deus e queremos ali participar da obra de Deus. Então, em relação aos Tessalonicenses, Paulo ele observa 3 evidências, né? Vamos lá, então, para a gente poder falar sobre isso. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia e aí a gente vai trabalhar esse tema aí juntos. Quando você tiver ok aí, me dá um joia aí para a gente poder falar sobre isso. Então, um tempinho aí, todo mundo tá com a arma na mão aí já? Então vamos lá, eu vou colocar aqui na tela também para facilitar para os irmãos. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Então, 1 Tessalonicenses 2:5. Olha só o que esse texto aqui está falando. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então veja bem que o evangelho ele age nessa comunidade não só com um lado teológico, né, um lado de conhecimento, mas ele age também com a obra do Espírito Santo. Então, irmãos, sem o Espírito Santo é impossível a igreja avançar. Sem o Espírito Santo é impossível você evoluir espiritualmente falando. Primeiro, porque nós somos pecadores. Segundo, porque o Espírito Santo é que nos capacita. E terceiro, o Espírito Santo ele pode agir também de maneira comunitária. Então, eu quero aqui fazer uma pausa nessa questão e poder fazer aqui uma observação em que nós, como pessoas, né, indivíduos, nós devemos buscar o poder do Espírito Santo. Então, irmãos, muitas vezes a obra de Deus ela não acontece na igreja, o Espírito Santo ele não atua de maneira mais evidente porque nós deixamos de fazer o nosso papel. Então, muita gente vai na igreja para
para buscar o poder de Deus, quando na verdade você já deveria levar esse fogo de Deus lá da sua casa. Então, existe uma necessidade, uma urgência em nós cristãos a fazer da nossa casa uma pequena igreja, um pequeno culto, né? Momentos ali em que você busca o Espírito Santo. Então, eu acredito que um grande diferencial aqui nessa igreja é que isso era uma realidade, né? Eles se reuniam ali nas suas casas, buscavam o Espírito Santo, se debruçavam na palavra de Deus, e é claro, na comunidade de fé, essa mudança ela fica notória, ela fica evidente, tá? Então é importantíssimo a gente buscar o poder do Espírito Santo. Se nós fizermos aqui uma análise de todos os avivamentos que houve na história da humanidade, ela aconteceu através do Espírito Santo. Então, desde Pentecostes, né, Jesus ele prometeu que enviaria o Consolador. Então, é através do Espírito Santo que a igreja vence. É através do Espírito Santo que a igreja cresce. É através do Espírito Santo em que nós somos convencidos da justiça de Deus, do pecado, do juízo. Então, existem vários textos que nos apoiam nesse pensamento. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é a arma fundamental para você vencer você mesmo, em primeiro lugar. E depois você vencer o inimigo. E aí, então, você poder crescer, né, em estatura e graça diante de Deus. Então, voltando aqui para a lição, o segundo ponto aqui dessa questão de algo notório, algo que você vê, é que Paulo, ele observa a confiança presente na vida da igreja de Tessalônica, né? Uma vida ativa. Então, no verso 3 do versículo 1, do capítulo 1, nós podemos ver que o apóstolo menciona firmeza e esperança. Né? Então, vamos voltar aqui no texto novamente. Olha aqui no capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Então, essa palavra aqui, ó, paciência da esperança, está falando justamente dessa firmeza. Algumas traduções traz firmeza, né? Então, essa firmeza da esperança. Então, aqui eles não estão crendo numa oração de conversão que eles fizeram aí há 10, 20, 30 anos atrás. Não, eles estão vivendo essa fé agora, né? O hoje, diariamente, né? Então, é algo visível no presente. Então, a nossa vida, a nossa fé, ela também deve ser assim, algo diário. Então, nós temos que buscar em Deus essa firmeza, né, essa renovação da nossa esperança em Deus. E, por último, Paulo, ele destaca um modelo de crescimento aqui, né? A igreja de Tessalônica imitava a Paulo. Como eu disse anteriormente, mesmo ele não estando presente, as coisas andavam como se ele estivesse. Como se ele estivesse. Né? Então, eles firmam ali a sua fé nos ensinamentos que eles receberam. Né? Eu gostaria de ler mais um texto aqui em Colossenses 1, 23. Depois eu vou mandar essa apresentação aí no grupo para os irmãos poderem ter essas notas. Diz assim o texto: se na verdade permanecerdes fundamentados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, ao qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então, aqui ele fala justamente dessa resiliência, dessa perseverança em prosseguir nesse modelo de crescimento que é bíblico, né? Então, agora eu queria falar um pouco mais sobre essa questão mecânica. Como que a igreja ela deve pegar esse conhecimento, né, e ela deve trazer isso para o povo de Deus. Como que a igreja ela pode, então, usar esses ensinamentos para trabalhar essa conversão, né?
Então, em primeiro lugar, aqui usando esse título, né? Será que eu creio? Diga-me, por favor. Então, quase uma súplica, né? Então, em primeiro lugar, essa dúvida, ela não deve existir nas igrejas que tem um processo para se tornar um membro. Então, não faça tudo apressadamente. Ninguém se casa no primeiro encontro. Deixe os candidatos conhecerem a igreja e observar as evidências da obra do Espírito Santo em suas vidas. Então, irmãos, quanto à aceitação de membros na igreja, se tratando dessa questão de conversão, a igreja ela tem que ter um processo. Ela não pode simplesmente, numa pregação de domingo, fazer um apelo e ali já ir batizando as pessoas e já inserindo ali no hall de membros, né? Então, fazendo as coisas de maneira orgânica, né? Sem pensar. Então, existe um padrão bíblico, né? A gente percebe que a igreja de Tessalônica, ela teve um tempo ali com Paulo. Ele passou um tempo ali com aquela igreja, né? E foi necessário que ele mastigasse com eles, né, esse conhecimento, para que eles pudessem digerir isso e então fazer disso atitudes. Então, em primeiro lugar, a gente não pode fazer isso de qualquer maneira, porque olhando por outro lado, quando a gente falou lá sobre membresia, nós falamos que nós, né, da igreja, nós também somos guardiões das portas da igreja. Então, se você admite uma pessoa na igreja que não foi convertida, ou que não demonstra essa conversão, e ela traz problema no seio da igreja, nós também somos culpados. Ah, então você está dizendo que a gente tem que fazer acepção de pessoas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Isso fica bem claro. O que eu estou dizendo é que a gente tem que trabalhar essa conversão. Nós temos que ensinar os fundamentos da fé cristã, os balizadores, né, as colunas da fé, para que essa pessoa entenda o que ela está fazendo. Porque tem muita gente que está na igreja e não sabe o que está fazendo lá. Então aí é que está o grande problema. Né? Como eu citei aqui nesse exemplo, você não casou no primeiro encontro. Né? Você não, pelo menos não em sã consciência, né? Então você não foi ali simplesmente teve ali aquele primeiro encontro, né? E citar o exemplo aqui do irmão John aqui, foi lá e falou, não, vamos casar hoje, né? Já conheceu e vamos casar. O pastor Everton e a Raquel no primeiro encontro falou assim, ó, vamos casar e tudo. Então, assim, existe um namoro, né? Vamos dizer assim, existe um processo que essa pessoa ela tem que passar para que a gente, né? Irmãos, para pensar nisso. Imagine se você aí tivesse casado com a pessoa que você conheceu no primeiro encontro, né? Como é que seria esse casamento? Vamos usar essa analogia. Será que ia dar certo? Hã? Pode dar certo? Pode, mas eu acho que as chances são pequenas. Por quê? Você não conhece a pessoa, você não conhece a família dela, você não conhece a sogra, o sogro, o irmão, que tipo de problema, porque um casamento é algo que tem que ser avaliado de uma maneira mais ampla. Sim ou não? Por exemplo, você pegou ali e conheceu uma pessoa e simplesmente se casou com ela, e no primeiro encontro, e aí aquela pessoa já tinha 3 filhos, e aí? Então, rapaz, é um negócio complicado. Então, a igreja, usando essa analogia, né, eu volto aqui para essa questão, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode aceitar qualquer pessoa na igreja. A gente não pode, de maneira nenhuma, fazer isso de maneira incoerente, apressadamente, tá bom? Então, aqui é um primeiro ponto. Então, esse cuidado, a diretoria da igreja, os responsáveis ali espirituais pela igreja tem que ter esse cuidado. E de uma certa maneira, irmãos, lendo esse livro, eu vou falar para você, eu fico muito feliz, eu fico muito contente em perceber que a Igreja Batista do Evangelho Vivo, ela tem observado essas questões. Né? Eu fico feliz em perceber que a gente está lutando para poder seguir o Evangelho na íntegra.
fazer o A sem deixar de observar o B, né? Então, fazendo isso de maneira integral, né? Então, eu fico feliz em ver que hoje o nosso processo de inserção de membros, ele é um processo que é feito de maneira muito tranquila, né? A gente não força ninguém a fazer isso e também não acelera em nada esse processo. Então, a gente deixa as coisas acontecerem naturalmente, porque aqui a gente está falando de pessoas. Então, às vezes, o tempo de conversão, o tempo de entendimento de uma pessoa para outra é variável. Então, não são iguais, né? Uma outra providência que a igreja tem que tomar é uma entrevista. Então, isso também é feito na igreja, né? Então, quando a pessoa fala, olha, eu já estou aqui há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e agora eu quero fazer parte dessa igreja, então a gente tem esse hábito, tem que ter esse hábito de fazer uma entrevista com essa pessoa. Mas ali não é uma prova de vestibular, não, para saber qual é o grau de espiritualidade dessa pessoa. Não, é simplesmente para conhecer um testemunho dessa pessoa, as experiências que ela viveu, né? Qual o grau de sabedoria, como que a igreja pode agregar na vida dessa pessoa. Porque às vezes eu posso ministrar uma aula para ela que ela já está expert, né? Ou tem algum outro ponto na fé dessa pessoa, no início da vida, que ela não trabalhou tão bem, e a gente pode ajudar nesse entendimento. Então, é importantíssimo que a igreja ela tenha esse momento, essa entrevista, né? Que ela possa entender como está a vida espiritual dessa pessoa, tá? Então, esse é um ponto que a igreja também tem que observar. Outra coisa que nós não devemos fazer, né, é o batismo espontâneo. A Bíblia, ela relata um caso, né, de Felipe ali e Eunuco, mas essa era uma situação extrema, né? Então, por exemplo, num campo missionário, você está ali pregando e está correndo risco de morte e tudo. Então, cara, se você está correndo risco de morte, por exemplo, e você percebe que aquela pessoa quer se converter e ela pode morrer, eu tenho certeza que a conversão dela é genuína. Então, existem casos em que a gente abre exceção, deve abrir exceção, mas num contexto geral, o batismo e também a ceia do Senhor, ela tem que seguir alguns preceitos bíblicos, né? Então, a gente tem que fazer isso com cuidado. Primeiro, para resguardar a obra de Deus, e segundo, também para resguardar a fé daquela pessoa que está se batizando. Porque se ela não fizer isso com consciência, você pode estar frustrando também a fé dessa pessoa. Por exemplo, se você faz um discipulado fraco e fala para aquela pessoa que a vida em Cristo é só vitória, então isso não é verdade. Então você vai batizar uma pessoa e no primeiro momento de aflição, de sofrimento que ela passar, ela vai querer desistir, porque ela vai falar, não, esse não é o evangelho que foi pregado. Então vocês percebem aqui que existe um cuidado que a gente tem que ter. Uma outra questão é a ceia do Senhor, né? O pastor Everton até falou sobre isso aí há pouco tempo, sobre essa questão da ceia, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A Bíblia ela instituiu uma maneira para que a gente possa fazer esse memorial. A gente viu aí várias igrejas fazendo isso pela internet, né? E uma das observações é que isso tem que ser feito em corpo presente, né? Comunhão. Então, por mais que nós estamos aqui, essa comunhão ela não está totalmente completa, né? Porque falta essa presença, né? Essa coisa de estarmos ali no mesmo ambiente. Então, a igreja não pode fazer a ceia da sua maneira. Ela não pode falar, olha, cada um pega o vinho, pega o pão aí na sua casa, né? Porque o sentido real da ceia do Senhor é comunhão, é o memorial, é estar com Cristo, né? Como igreja reunida, presente, né? Então, isso a gente percebe também na carta de Coríntios. Então, o apóstolo Paulo não tinha internet naquela hora, mas ele poderia mandar uma carta para as igrejas aí e falar, olha, a igreja de Filipenses, igreja de Coríntios, igreja de Tessalonicenses, daqui 6 meses a gente vai
poder ceiar, né? Então, a gente não pode fazer isso. Então, a igreja, ela tem que estar reunida para poder ceiar. A igreja tem que estar reunida, né, para poder, então, fazer esse memorial. Né? Aí tem gente que deve ter pensado assim, poxa, mas os irmãos dessa igreja é chato pra caramba. Nossa, o pastor é muito chato. O que que tem a gente fazer a ceia? Não pode encontrar por causa do coronavírus. Fala, irmão, não foi a gente que escreveu a Bíblia, não. Foi Deus que escreveu. Aí você tem que ver com ele, não é nós, não é a gente. Né? Então, tem algumas questões que a gente tem que respeitar, né? Mesmo às vezes sem entender. Ok? Então, seguindo aqui a aula, vou voltar aqui para a tela. Uma coisa também que é pregada aí, em muitas igrejas, é que a ceia, ela é para todos, e ela não é para todos. Né? A ceia, ela é para o povo de Deus. A ceia, ela é para aquele que é batizado, aquele que creu, aquele que congrega, né? Que está firme numa igreja. Né? Então, a ceia, ela não é para todos. Tá? Então, que isso fique bem claro aqui. Se o pastor quiser fazer algum adendo aí nessa questão, tá aberto, viu, pastor? Ok, não, pode, manda brasa aí. Tá tranquilo, tem paz. Amém. Então, irmãos, seguindo aqui então a aula, nós precisamos também ter um cuidado especial em relação a dar garantias à criança em respeito da sua fé. Então, assim, uma garantia precoce a uma criança ou infundamentada, né, ela pode agir assim como uma vacina contra a fé verdadeira. Eu quero fazer uma outra observação aqui. Lembre-se de uma coisa: filho de cristão não nasce cristão. Tá? Então, o filho de crente não é crente. Né? Então, ele tem que passar pelo mesmo processo que você passou, ele tem que entender a condição dele, ele tem que entender o plano de salvação, ele tem que entender que ele é pecador e que ele precisa de Jesus Cristo para poder ter uma vida regenerada. Mas nós, da igreja, muitas vezes, a gente esquece disso. A gente age como se o nosso filho ele já nascesse batizado, ele já nascesse discipulado, ele já nascesse santo. E não é assim que funciona. Então, principalmente, ele vai poder observar a obra de Deus através da sua vida. Então, a primeira coisa aí é testemunhar. Então, a gente tem que testemunhar, né? E eu incentivo os irmãos a levar o seu filho para a escola bíblica. Confronta o pecado, usa a Bíblia, né? Criança entende também. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso, porque se você demonstra essa conversão para o seu filho de maneira errada, então ele vai ter dificuldade em entender o evangelho, vai ter dificuldade de ser um cristão genuíno, tá? Outro ponto a ser trabalhado aqui é que a membresia, ela tem que ser algo significativo. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você faz parte de uma comunidade de fé, não é simplesmente porque o seu nome está escrito ali, numa ata, no sistema, num livro. Não, você tem que querer fazer parte. Isso é importante. Você tem que buscar o seu lugar dentro da comunidade de fé. Então, faça parte, ajude, trabalhe. Né? Essa obra ela é a obra de Deus. Ela não é a obra do pastor Everton, do Rodrigo, da Igreja Batista, não. Ela é a obra de Jesus Cristo. Então, irmãos, às vezes a gente fica um pouco triste até em perceber a falta de interesse da igreja em relação aos muitos trabalhos que têm que ser desenvolvidos. Né? Então, se aproxime do líder de ministério aí que você tem aptidão. O Gleison está aí no Ministério de Louvor. Né? Eu pergunto para você, Gleison, como é que está aí no Ministério de Louvor? Tá precisando de ajuda? Eu pergunto aí para a Camila, no Ministério de Jovens, está precisando de ajuda aí, Camila? Como é que tá? Pergunto para o Júnior, da Patrícia, que não estão aqui, mas né, fazem parte aí do Ministério de Casais, está precisando de ajuda. Pergunto para o pastor Everton se ele está precisando de ajuda.
né? Vai levantar as duas mãos aí, os dois pés. Então a gente precisa de ajuda, né? A obra ela é feita em comunidade, irmãos. Então, se você é membro da igreja, procure desenvolver um dom, uma maneira de ajudar. Isso vai fazer com que você fortaleça também a sua fé, né? Porque trabalhar para Deus é uma honra que nem os anjos tiveram. Então, pregar o evangelho não só de uma maneira expositiva, mas com a sua vida. Então, é importantíssimo a gente entender o nosso lugar na obra de Deus. Eu vivo batendo essa tecla, né? Ninguém nasceu com o dom do canto, de chegar e ficar no cantinho lá, não. Você foi chamado para fazer parte de uma obra ativa, de um organismo vivo. Amém? Outra coisa que a gente vai trabalhar muito aqui com a Deuseni é a parte da disciplina bíblica, né? A disciplina eclesiástica. Então, nós somos pecadores. Então, nós precisamos ser corrigidos, precisamos ser repreendidos. Então, quando você for corrigido, quando você for repreendido, agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque, às vezes, nós somos cegos e nós somos incapazes de perceber o nosso pecado. Então, se um irmão ou irmã chegou a você aí e quer te corrigir, e age com humildade, né? Porque há amor nessa atitude e a disciplina na igreja, ela é vista de uma maneira muito errônea, na minha opinião, hoje em dia. Então, as pessoas não aceitam, muitas vezes, essa disciplina, ela não aceita, muitas vezes, né, essa hierarquia que existe de um pastor ou de um diácono, de um irmão da igreja poder te corrigir. E eu entendo, assim, essa questão, porque muitas vezes você não foi corrigido pelo seu pai, você não foi corrigido pela sua mãe, né? Mas Deus, ele não vai aceitar que você permaneça como está. Então, a fé, ela precisa ser desenvolvida. Então, a igreja tem que dar valor à disciplina. Amém? E o evangelho, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser o primeiro recurso utilizado para aconselhar, para disciplinar, né? Porque ela não apenas converte a pessoa, mas ela também traz mudanças duradouras. Porque o evangelho é algo palpável, ele está ali. Então, sempre que você tiver uma atitude errônea, eu tenho certeza que na palavra de Deus você vai buscar conselho, você vai buscar entendimento e você vai buscar aí poder se consertar no seu caminho. Então, conversão é isso, é mudança de caminho, tá? Irmãos, então, para finalizar e para responder, né, essa primeira pergunta aqui que nós fizemos, onde eu posso encontrar a prova de que eu me converti, de que eu realmente faço parte da obra de Deus? A resposta é a igreja. Então, eu quero chamar aqui mais uma vez a sua atenção e que você possa entender uma questão. A gente escuta muito, hoje em dia, por causa dos meios de comunicação, da tecnologia, como nós estamos usando hoje, que eu posso buscar Deus em casa, que eu não preciso ir à igreja, que eu faço as minhas orações, tá? Então, a vida em comunidade é algo que foi estabelecida por Deus. Então, a igreja é a maneira que Deus criou para poder testificar a sua fé, tá? Então, se você vive uma vida sozinho e se julga cristão, você está vivendo uma vida incompleta, porque a vida em comunhão, ela tem uma vantagem. A Bíblia fala que é melhor ser dois, porque quando um cair, o outro levanta. E às vezes a gente cai sozinho, não consegue levantar, ou às vezes a gente está capotado há muito tempo e não percebe. E a igreja, ela tem esse potencial de nos ajudar a crescer, né, a nossa vida cristã e também desenvolver os nossos talentos, sempre com o foco correto. Então, a igreja, ela é uma comunidade única no mundo. Nós somos representantes de Jesus Cristo nessa terra, uma embaixada. Então, os membros da igreja, nós podemos, então, testificar a obra de Deus na vida uns dos outros. Então, levando para um exemplo prático, o tanto que é gratificante quando a gente pega e assume um novo irmão, né,
no hall de membros e percebe o desenvolvimento desse irmão, ou um recém-batizado, aí você vê aí a sua desenvoltura na obra de Deus. Um dia que me marcou muito na congregação foi o batizado da Marcelina. Eu cheguei cedo na igreja, lá na chácara, e ela ainda não havia sido batizada, e nós estávamos organizando ali o louvor, e ela foi, pegou um pano e começou a limpar as cadeiras, uma a uma, limpando com amor, com cuidado, era palpável, era perceptível o carinho dela, né? Então, nessas coisas, a gente pode testificar que ela já aceitou Jesus, mesmo antes de ser batizada, né? Então, a igreja ela pode testificar a conversão de cada um dos seus membros. Então, através da palavra de Deus, a gente pode fazer esse filtro, né? Então, eu quero aqui finalizar dizendo que a igreja, irmãos, ela é extremamente importante, ela é extremamente eficaz e ela é extremamente indispensável para a vida de cada um de nós, né? Então, se você, por algum motivo, tem ficado desanimado com a igreja, se você, de alguma maneira, tem ficado desapontado, eu quero te lembrar também que a igreja é uma comunidade de pecadores, é uma comunidade de pessoas falhas, é uma comunidade de pessoas que estão buscando o aperfeiçoamento em Cristo Jesus, e o bonito é isso, a gente não desistir e estar sempre com foco em Jesus Cristo, né? O Espírito Santo de Deus é que vai nos ajudar a testificar a nossa conversão. Então é importantíssimo que nós tenhamos isso em mente e nós possamos prosseguir, né? E eu quero dizer que eu estou com saudade imensa de vocês, né? Muita mesmo, né? Estou com uma vontade muito grande de poder abraçá-los, de poder estar mais próximo de vocês, né? E isso nos faz pensar o tanto que a igreja é importante na nossa vida, o quanto que ela faz falta, né? Domingo de manhã o Arthur já acorda e fala: papai, a gente vai para a igreja? Então, assim, a gente percebe, né, que mesmo uma criança consegue perceber, né, às vezes de maneira inconsciente, a importância da igreja. Então, essa era a palavra que eu queria deixar aqui hoje. Espero que vocês tenham assimilado, né, o material, e qualquer dúvida eu estou aberto a perguntas. Amém? Deus abençoe vocês. Irmãos, alguma pergunta, algum comentário baseado naquilo que o professor falou nessa manhã? Alguém quer falar alguma coisa? Pastor, pode falar aqui? Sim? Não, é só enfatizar aquilo que ele falou mesmo já, né? Essa questão da fé, né? Porque a gente com essa, como é que fala, com essa herança, né? Com essa herança racional, da razão e tal, a gente pode cair no erro de que fé é no pensamento, né? De que fé é uma coisa do pensamento, de que fé é só acreditar, né? É só acreditar em alguma coisa, né? E aquilo que o Rodrigo falou é realmente isso mesmo. A fé, ela é prática, né? A fé, ela é esse conhecimento aí, né? O conhecimento é a experiência com Jesus, né? Como é que fala? É entrega a Jesus, né? É obediência a Jesus. Isso tudo é fé, né? Isso tudo é prática, né? Tanto a fé, ela gera uma prática, quanto a dúvida, ela gera também uma prática, né? Eu consegui anotar aqui, na verdade, são 4 Cs. O C de conversão, que leva ao conhecimento, que leva à concordância, que leva à confiança, né? Então, o primeiro C, que é de conhecimento, isso não significa absolutamente nada, só conhecer. Porque o conhecer pode ser um mero assentimento intelectual. Saber quem é Jesus, saber que ele é Deus, esse tipo de fé intelectual, essa aí até os demônios eles têm essa fé, né? Eles não se submetem de forma espontânea. Então é uma fé intelectual. Depois o Rodrigo falou da fé que ela não só concorda, mas ela não só um conhecimento, mas ela concorda. Ela é uma fé que se submete, é uma fé que obedece, né?
É uma fé que procura não só entender, mas praticar. E além de conhecer, de concordar, é uma fé que confia. É uma fé que está embasado não na pessoa, mas sim em Cristo Jesus. E é muito interessante porque conversão, a palavra conversão, ela vem de mudança ou metamorfose. E quando a gente fala de metamorfose, a primeira imagem que vem, pelo menos na minha mente, é uma lagarta se transformando numa borboleta, né? Então, há uma mudança. E a gente percebe, infelizmente, que às vezes tem pessoas que estão na igreja há 20, 30 anos que elas não passaram por essa metamorfose. Elas conhecem, mas elas não concordam e elas não confiam em Cristo Jesus. Jesus vai falar que a árvore ela é conhecida pelos frutos, né? Frutos de arrependimento. E o Rodrigo citou bem o exemplo da Marcelina. É notório você ver a pessoa, até o semblante dela muda. As suas atitudes mudam. As suas amizades mudam. Seus propósitos mudam. E quando isso não acontece na vida da pessoa, porque ela está na igreja há tanto tempo por causa do amigo, do pai, da mãe, ela não está convertida, ela se convenceu. E o que nós temos muito hoje é isso, pessoas que estão convencidas que são cristãs, mas nunca foram cristãs. Aí começam a dar problema para a própria igreja, dar problema para a liderança da igreja, né? E a gente tem que trabalhar isso com muito cuidado. O que mais, gente? O que mais? O que mais, pessoal? Ai, pastor Marcelina, eu assim, fico muito contente, né, estar participando aí da igreja e pelas palavras, né, do Rodrigo, seu, e por tudo, né, que vocês têm feito na minha vida, que é maravilhoso. Amém. 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 A internet está dando um pouco de inconsistência, mas assim, o Rodrigo tocou num assunto sobre o cuidado da inserção de pessoas no corpo de Cristo. Isso é muito importante, irmãos. Inclusive, a gente está trabalhando aí não só a parte do discipulado, mas essa parte de inserção de novos membros, além desse cuidado de tempo para que a igreja conheça a pessoa e a pessoa conheça a igreja, a gente tem uma classe de novos membros, onde a pessoa ela vai ter ali as orientações para que ela conheça de forma teórica também um pouco mais a respeito da história da igreja, da tradição da igreja, da denominação e tudo mais. O que eu tenho percebido é, às vezes, as pessoas que chegam na igreja e você vê que elas fizeram parte de uma comunidade, mas elas não se converteram, elas não passaram por esse processo de fé autêntica. Esses 3 aspectos aqui, às vezes na entrevista com a pessoa, você percebe que ela tem um conhecimento, mas ela não concorda com algumas coisas, com o batismo, ela não está confiando em Cristo, né? Então, isso é muito, a gente tem que ter cuidado, cautela. Como o Rodrigo disse aí, a igreja ela não aceita qualquer pessoa, mas completando a frase, de qualquer forma. A igreja ela está aberta para todos, mas ela tem princípios, né, e tem algumas normas bíblicas que a gente procura trabalhar para não ter problema para a própria pessoa e para a comunidade de fé. Percebam que, mesmo tendo esse cuidado, ainda assim a gente enfrenta problemas, né? Então, nenhum método em si ele é 100% eficaz, porque o ser humano em si, por conta da sua fragilidade, né, por conta do seu pecado, ele enfrenta essas dificuldades aí.
Tá? A outra coisa, o Rodrigo citou o exemplo da questão de Filipe, sobre a questão por que Filipe foi batizado primeiro, tal. Filipe ele teve ali um rato discipulado ali com, perdão, eunuco, teve um rato discipulado com Filipe e logo em seguida foi submetido às águas. Acredito, irmãos, ali que o necessário, o principal para descer as águas, o eunuco ele estava consciente. Tanto que ele vira para Filipe e fala assim: tem água ali, o que me impede de ser batizado? Filipe, se você for perceber, ele vai perguntar para o eunuco se ele crê em Jesus Cristo. Ele crê. Então, nada impede você, muitas vezes, começar o discipulado, batizar essa pessoa, e depois do batismo, após o batismo, a pessoa dá continuidade no batismo, sem problema. Desde que, antes de descer as águas, essa pessoa, pelo menos o básico do básico ali, ela tenha noção, ela perceba os pontos principais, que Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né, que ele tem certeza da salvação. Isso nada impede da pessoa batizar, desde que, depois do batismo, ela continue o processo de discipulado. O que não pode é a pessoa ela descer as águas de qualquer forma, de qualquer maneira. O Rodrigo enfatizou muito bem isso, né? E às vezes a gente percebe isso. Às vezes algumas pessoas elas são batizadas de qualquer maneira, elas entram na igreja de qualquer maneira, e isso vai trazer problemas para a própria pessoa e para a comunidade de fé, né? Ok. Pessoal, mais alguma colocação, mais alguma pergunta que os irmãos queiram participar aí para terminarmos a nossa aula? Um de cada vez. Vocês não Repete, Rodrigo. Vocês não preocupam com o almoço, não. Qualquer coisa, pede um iFoods aí, tá? Pastor, Oi, pode falar. só rapidinho, que falou várias vezes do Etíope aí, né? Eu quando estava na Índia, eu conheci um cristão da Etiópia, né? Aí eu conversando com ele, eu perguntei, né, sobre como é que é a Etiópia e tal, né? Aí ele falando que na Etiópia são 90% de cristãos. É o único país, assim, mais no norte da África, que o islamismo não conseguiu entrar. E a história conta, né, que foi esse etíope que levou o evangelho lá para a Etiópia, né? E também que lá tem manuscritos antigos, né, da Bíblia e tal, né? Então tem uma tradição cristã ali muito forte na Etiópia, né? Então, assim, para mostrar como que foi aquele trabalho ali, né, de Filipe, foi um trabalho bem sólido, né? Foi. É só isso mesmo. É uma curiosidadezinha que é interessante que eu achei. É uma curiosidade que confirma ali que Filipe não estava, pelo impulso, estava batizando o eunuco, né? Ele teve um cuidado aí de verificar as bases mestras ali para que o eunuco fosse batizado. Essa questão dessa matéria, irmãos, ela é uma matéria muito importante, porque tudo começa na base, né? Se ela tem uma boa base, se pode perceber nas construções. Se ela tem uma boa base, a edificação ela permanece muito tempo. Agora, se a base dela não está bem solidificada, a estrutura dessa pessoa ela pode dar problema. Por isso que Jesus, quando vai terminar lá o Sermão da Montanha, o Discipulado da Montanha, ele dá o exemplo lá das casas que foi construído na areia e da que foi construído na rocha, né? Então, esse processo de conversão é algo que precisa ser construído na rocha, em Cristo Jesus, porque é Ele que vai nos ajudar. Se nós estivermos firmados em Cristo, eu vou conseguir saber lidar com os meus pecados, eu vou conseguir saber lidar com os problemas que me cercam, eu vou conseguir lidar com a comunidade de fé, eu vou saber lidar com as circunstâncias, porque, afinal de contas, que envolve entra na fé, a minha fé está confiada em Cristo Jesus. Eu tenho conhecimento, eu tenho concordância e eu tenho confiança em Cristo Jesus. Então, o Rodrigo falou bem, né, sobre esses 4 Czinhos: conversão, que gera confiança, que gera concordância,
e que deságua na confiança. Isso é conversão. É algo que sempre a gente precisa estar falando, sempre precisa estar lembrando, porque é algo que a gente percebe hoje muito pouco falado, e a nossa preocupação é uma preocupação integral, não é uma preocupação apenas de encher a igreja, não, mas encher as pessoas de Deus, e para que as pessoas elas estejam aí convictas do que elas estão realmente crendo, o que elas estão fazendo na igreja. E é muito oportuno a gente poder relembrar, né, recapitular sobre essa questão de conversão. Amém, queridos? Eu quero dizer que eu estou com muita saudade dos irmãos. Domingo é um dia, para mim está sendo um dia alegre, mas também um dia triste, né? Alegre porque é uma oportunidade de a gente rever os irmãos aqui pelo computador, mas é triste porque ainda não temos essa oportunidade de rever os irmãos, de abraçar os irmãos. E é algo que eu queria até, aqui rapidinho, em 5 minutos, para a gente fazer uma reflexão. Eu estava ouvindo uma live ontem do Hernando Dias Lopes com o Augusto Nicodemos, uma live muito interessante. Se você tiver a oportunidade depois de ir lá no Instagram, essa live está lá no Instagram do Hernando Dias Lopes, onde eles vão tratar sobre o aprendizado que nós temos com tudo isso que está acontecendo. E eles focaram em algo muito interessante, que é agora, por esse momento, a gente começa a dar valor em coisas que nós não valorizávamos. Por exemplo, nós não valorizávamos muito os cultos, porque afinal de contas toda semana tem culto. Então nós não valorizávamos os cultos. Outra coisa, nós não valorizávamos muito a presença dos irmãos. Agora a gente vê essa necessidade de estar junto com os irmãos. E uma outra coisa, a gente supervalorizava o templo, porque o culto só deveria ser feito no templo. Não. Louvado seja Deus, porque a gente tem essa possibilidade de fazer os cultos em casa, com a nossa família, né? De não estar restrito ao templo. Mas sim, a igreja ela não precisa de templo, ela precisa de pessoas que creem em Jesus Cristo. Então, esse período é um período também, irmãos, que é um dos sinais que o Senhor está mostrando que Ele está às portas. O Rodrigo enfatizou sobre isso, né? A urgência do Evangelho. A Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Nós estamos mais próximos da volta iminente de Cristo. E parece que a gente vive como se Cristo não fosse voltar. Esse sinal aí é como se eu estivesse dizendo, olha, eu não esqueci. O sermão profético de Jesus, lá em Mateus, capítulo 23, se eu não me engano, em diante, ele falava justamente sobre isso, sobre pragas, sobre guerras. É um dos sinais. Então, isso é para deixar bem claro que Ele está atento e que Ele está às portas. E que nós devemos nos voltar para Ele. Como eu vi uma mensagem falando sobre isso, por que o Senhor ainda não voltou? O Senhor ainda não voltou porque Ele está dando oportunidade para aqueles que não conhecem se voltem para Ele, para aqueles que estão afastados, né, possam se aproximar novamente. Então, nesse período de pandemia, é uma grande oportunidade para a gente fazer uma reflexão, para a gente buscar a presença de Deus, para que nós nos humilhemos diante do Senhor. E eu acredito, irmãos, que depois de toda essa situação, a igreja ela vai voltar mais forte, mais fortalecida. Porque isso tudo também está servindo para demonstrar quem são os falsos profetas, os falsos pastores, as igrejas falsas. Onde estão aí os pregadores da prosperidade, que tudo vai bem, né? Então, isso vai levar as pessoas a uma reflexão mais profunda sobre o que de fato é o Evangelho, o que de fato é a soberania de Cristo. Tá bom? Queridos, obrigado pela presença de vocês. Nós hoje estamos aqui com, a princípio, tivemos 19 pessoas conectadas, agora 16 pessoas. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço o Rodrigo aí pela disposição. Em breve nós estaremos começando um novo assunto, tratando sobre a disciplina na igreja, algo também que precisa ser conhecido. O que a Bíblia tem a dizer sobre disciplina? A disciplina é uma forma de amor, é uma forma de sermos moldados, né? E nós vamos aí dar seguimento, então, através do Zoom, dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Vamos
orar, encerrando, eu vou pedir para o irmão Johnny orar para que a gente possa terminar esse período aí de escola dominical. Johnny está no Deus mundo. de amor. Aí agora. Oi. Oremos. Pai Santo, bendito, Pai de misericórdia eterno e soberano. Muito obrigado pela explicação da tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada irmão que partilhou nesse momento tão importante, nessa manhã. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos unindo. Ó Pai, que cada dia mais possamos, ó Deus, nos converter constantemente, Senhor, e vivermos a essência da tua palavra, a essência do teu evangelho em nossas vidas. Nos abençoe, nos dê uma semana de vitória, uma semana de paz, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a conseguir caminhar para o alvo que é Jesus Cristo. Amém. Caminharmos para esse alvo que é alcançarmos o céu. Nos abençoe, ó Deus, nos dê a tua paz, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Johnny. Irmãos, obrigado pela presença de vocês. Tchau. Tchau, Arthur. Pai. Olha aqui, pai. Queridos, bom dia. Boa semana para vocês. Né? E estamos aqui à disposição dos irmãos. Muita saudade. Logo a situação vai acabar. Nós vamos fazer um churrasco abençoado e vamos nos alegrar no Senhor. Deus abençoe. Uma boa semana. Em nome de Jesus.